Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje vai ser a última partida de Gabriel Barbosa, o Gabigol, com a camisa do Flamengo. Então, já chegamos fazendo uma pergunta a você, torcedor rubro-negro. Gabigol vai fazer falta? Vocês acham que a diretoria poderia ceder um pouquinho mais e oferecer pelo menos um contrato de 3 anos? Fala um pouco aí, deixando a sua opinião acerca desse assunto nos comentários. Vamos trazer aqui detalhes sobre essa briga, entre aspas, tanto de Rodolfo Landim, assim como também de Braz, com um atleta que até então ainda é funcionário do clube. Lembramos que o Flamengo tem vínculo com ele até o dia 31 de dezembro. E hoje, por ser a última partida da temporada, Gabigol tem a chance de se despedir em grande estilo. Maracanã, com mais de 70 mil pessoas, irão para ver a despedida de Gabigol. Gabigol versus Landim. Atrito nos bastidores marca a despedida do atacante do Flamengo. Landim assumiu negociação pela renovação após acordo inicial entre Braz e Gabigol. Após 6 temporadas, Gabigol faz o jogo de despedida do Flamengo neste domingo, dia 8 de dezembro de 2024. O ídolo rubro-negro deixará o clube após negociação turbulenta com a diretoria e em meio a atrito ainda não resolvido com o presidente Rodolfo Landim. Esse ano de 2024, Gabigol, de fato, não teve muitas oportunidades, mas também é culpa do próprio jogador, que se envolveu em polêmicas, dentre elas a questão do doping, em que ele foi punido, só está jogando hoje por conta do efeito suspensivo, sem falar na questão da camisa do Corinthians que ele vestiu. É claro, não estava em um ambiente de jogo, não estava dando seu expediente ao Flamengo, mas mesmo assim, ele, por ser ídolo do Flamengo, ele, por ser o jogador que é bastante identificado com o torcedor rubro-negro, jamais deveria ter feito isso, né? Vestir a camisa de um clube rival, ainda mais expondo os patrocinadores do Flamengo. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, Gabigol e Landim chegaram à reta final de 2024 sem harmonia. Isso porque o presidente do Flamengo assumiu a negociação com o atacante ainda em 2023. Antes do dirigente, quem comandava as conversas era Marcos Braz. O vice de futebol, inclusive, chegou a acertar a renovação do atacante, havendo parabenizações e cumprimentos pelo acordo, né? De fato, Gabigol e a diretoria tinham chegado a um acordo para a renovação do seu vínculo, mas a diretoria voltou atrás e assim decidiu não renovar com o atleta. Com Landim, como Landim tomou a frente das tratativas e barrou a renovação nos moldes pré-acordados de 5 anos e aumento salarial considerável, o relacionamento mudou de status. Dessa forma, Gabigol e o presidente do Flamengo passaram a ter conversas longas e com visões bem distintas sobre a extensão do seu vínculo. Eu também não concordo com esse modelo de renovação contratual entre Gabigol e Flamengo. Claro, assim como também eu não concordo com a diretoria de que ele merece apenas 1 ano de contrato. Não, ele merece no mínimo 2 anos e aí poderia se pensar em um 3º ano caso ele batesse metas. Agora, 1 ano de contrato com um jogador que ajudou bastante o clube, penso eu que é uma falta de respeito do Flamengo com o ídolo. O staff de Gabigol entende que um contrato longo era o caminho natural para um jogador com status de ídolo recente do clube. Sendo assim, o atacante se sentiu desrespeitado pela diretoria com a mudança repentina de postura, o que eu discordo. Como mencionamos anteriormente, Gabigol merecia sim pelo menos 2 anos de contrato com o Flamengo. Agora, 4 ou 5 anos, que eram os moldes pré-estabelecidos no contrato que ele preparou, também já é demais. Um cara que passou os últimos 2 anos sem jogar nada pelo clube, e olha que teve oportunidades. Claro, com o Tite ele teve menos. Agora,
com relação ao futebol apresentado por ele dentro de campo, estava deixando muito a desejar. Então você renovar contrato com um jogador desses, que já recebe mais de 1 milhão, o Flamengo ter que aumentar o salário e ainda aumentando o seu vínculo, é de fato um contrato arriscado que o Flamengo não correu esse risco. Não fico no Flamengo nesses últimos anos. Nesses últimos anos houve negociação. O presidente e a diretoria apertou minha mão, deu do meu pai, da minha mãe e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast, revelou Gabigol em entrevista à Globo logo após ser campeão da Copa do Brasil. Em contrapartida, Rodolfo Landim alega que o desempenho de Gabigol dos últimos anos está abaixo. Desse modo, a má fase do atleta é o principal motivo para a contraproposta ser de apenas uma temporada a mais. O ponto que prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Não é o Flamengo que acredita. Não sei se o Flamengo que não acredita ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita no futebol dele, por que ele não aceita esse ano e depois ele continua? Disse Landim em entrevista ao podcast em novembro deste ano. Eu também concordo com Rodolfo Landim em parte, né? Porque realmente Gabigol poderia sim aceitar a proposta do Flamengo de 1 ano de contrato e se ele batesse metas, por exemplo, renovaria futuramente, só que ele não aceitou. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, portanto, sem acordo pela renovação, o atacante de 28 anos tem tudo acertado com o Cruzeiro para a próxima temporada. A equipe mineira venceu a concorrência do Santos e Corinthians para contar com o atleta, né? Então, segundo informações, Gabigol já teria se acertado de maneira salarial com o Cruzeiro e agora está esperando apenas o fim do seu vínculo, que acontece dia 31 de dezembro com o Flamengo, para poder ficar livre e assinar com o Cruzeiro pelas próximas, se não me engano, 4 temporadas, recebendo aí quase 3 milhões de reais, né? Esses são os valores que foram divulgados pela mídia brasileira, não sabemos se é verdade ou não, só saberemos no dia 1º de janeiro ou até mesmo quando ele de fato assinar com o Cruzeiro e for divulgado como é a forma que ele vai, o salário dele e tudo mais. Então, na minha opinião, Gabigol se despede do Flamengo, né, por conta de várias coisas, dentre elas o próprio atleta que não tem desempenhado bom futebol. E essa briga com Rodolfo Landim, assim como também com Marcos Braz, contribuíram de maneira significativa para que o presidente e também dirigente do Flamengo, Marcos Braz, não aceitasse esses termos de renovação de contrato e agora Gabigol está fazendo o seu último jogo pelo Flamengo e se despedindo da equipe carioca. Na sua opinião, Gabigol vai fazer falta? Participe do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.